De sétimo homem mais rico do mundo para uma dívida de mais de bilhão. A história do Eike Batista para mim vale a pena ser estudada, já que ele foi o brasileiro que mais chegou perto do topo do mundo, de ser o homem mais rico. Então vamos começar aqui rápido, sem enrolação, beleza? Que o vídeo vai ser longo. Eu fiz uma promessa em um dos vídeos anteriores, na qual quando a gente bater 1000 inscritos, eu vou pular de paraquedas e gravar toda a reação minha pra vocês, eu me cagando nas calças. Não é uma promessa, mas é muito provavelmente o que vai acontecer, porque eu morro de medo de altura. Mas quando a gente bater 1000 inscritos, eu vou fazer isso e gravar aqui pra vocês toda a minha reação. Vai ser um vídeo muito engraçado, então já se inscreve pra não perder e pra gente chegar mais rápido nessa meta. Continua com o vídeo. Para falar de Eike, precisamos voltar um pouco mais no passado e falar também sobre o seu pai, que foi bem importante para a sua história. Eliezer Batista. Já ouviu falar? Eu também não. Mas esse cara era o presidente de uma das nossas maiores empresas abertas da Bolsa de Valores, a Vale, mas que na época não era nem um pouco como é hoje. O tamanho dela na sua fundação era pequeno. E esse cara foi o cabeça, um dos principais responsáveis para ela ser o que ela é hoje. O cara usou estratégia do francês. Após a Segunda Guerra, ele viu que o Japão estava completamente fodido e se reestruturando depois de todo o pós-guerras e das bombas atômicas que levou no meio da fuça. Eliezer viu isso e viu uma oportunidade de fechar diversos contratos com o Japão na venda de minérios, já que ela estava usando muito. E o Brasil, temos pouco. E esses diversos contratos e acordos fez com que a nação que estava a todo vapor na sua reestruturação gastasse muito dinheiro, aqui com o nosso Brasil. E nesse movimento ele fez com que a Vale se tornasse o que ela é hoje, uma das maiores empresas da bolsa brasileira, mas que não cuida bem de suas barragens. Então, voltando pro Eike, ele morou 10 anos com a sua família abastarda, como deu pra ver. O pai dele não era pobre. Então desde pequeno ele já morou na Europa, estudou os melhores lugares, etc. Provavelmente por no seu desenvolvimento ver que o seu pai trabalhava no ramo de minérios e que foi isso que fez o pai construir o patrimônio da família, ele decidiu seguir também na mesma área, apesar dele mesmo falar que o pai dele não era rico. Porque o pai dele, como não era um empresário e sim só trabalhava lá, ganhava um salário bom, mas custeou a dívida de pagar toda a educação de seus filhos fora do Brasil. Porque Eike tem mais 6 irmãos. Então o pai custeou todo o estudo dos filhos lá fora, que é muito caro. E também nessa época esse assunto era muito discutido, principalmente aqui no Brasil. Que não dá para entender direito porque somos assim, já que somos uma nação de muitas riquezas naturais, mas que vendemos ferro e depois compramos o mesmo ferro em formato de iPhone por 946 vezes o preço que nós vendemos. E seguindo por esse lado da mineração, ele provavelmente também teria o auxílio de alguém relevante no mercado. Seu pai, ou seja, era um caminho promissor. Depois de muitos estudos e alguns investimentos, ele acabou adquirindo algumas mineradoras e administrando-a com um jeito espetacular, porque o negócio estava indo muito bem mesmo. E aos 23 anos, Eike já tinha uma fortuna de mais de 6 milhões de dólares. E eu com 21 anos tenho um PC gamer e muitas dívidas no banco. Pelo menos não tenho filho, então por enquanto tá tudo tranquilo. Vale ressaltar também que esses resultados mostram que o cara é um cara bom de estratégia e que ele sabe fazer negócios. Mostra também que não ganhou tudo de mão beijada de seu pai, que é como muitos imaginam. Por mais que ele tenha ajudado, provavelmente, porque claramente ele ajudou, mas é só comparar com outros filhos de playboys que vocês conhecem, quantos deles chegaram na 7ª posição do homem mais rico do mundo. Já mostra que esse cara é diferente e que ele sabia o que ele estava fazendo. Continuando. Seu trabalho estava indo muito bem. E quando isso acontece, atrai o quê? Olhares. Foi aí que uma empresa canadense decidiu comprar a empresa de Eike, que em troca também de alguns ativos aqui no Brasil e um lugar na empresa, acabaram fechando o negócio e a empresa foi vendida. Foi vendida para essa empresa canadense, no qual ele se tornou o principal acionista um tempo depois. E mais tarde presidente da empresa,
Para vocês verem, o cara tinha uma empresa que foi vendida para uma empresa estrangeira maior. E ele conseguiu um lugar nessa empresa maior e se tornou o presidente dela. Não tem como falar agora que o cara ganhou tudo de mão beijada do pai. E como presidente dessa empresa, aqui ele batiza e começa o império das empresas com o lendário X no final. Que em suas palavras, o X representa multiplicação, vezes, progressão aritmética, baby, que tinha tudo a ver com as empresas que ele teria. E assim nasce a TVX. E aqui vamos dar um salto no tempo porque as coisas não acontecem do dia pra noite, né? Principalmente as coisas emocionantes. A não ser que tu, sei lá, ganhe na loteria. Nessa linha do tempo, Ike já tá com 42 anos. E por causa de desentendimentos, ele decide vender a sua participação na TVX, ganhando nessa brincadeira $1 bilhão. Top. Aí eu te pergunto, o que você faria com $1 bilhão na sua conta? Porque dá de fazer muitas coisas. Dá de fazer nada também pro resto da vida. Ele poderia fazer muitas coisas, como viajar com a família, que é o sonho de muitos aqui que estão assistindo provavelmente, ou gastar com carros, drogas e putas, como é a vida dos sonhos e foi a vida da maioria dos jogadores da Mega Sena que ganharam e ficaram pobres de novo. Mas no caso de Ike, ele poderia gastar o tanto que quisesse que ainda ia sobrar muito dinheiro, porque é muito dinheiro, quase o cheat infinito de dinheiro de qualquer jogo. Mas no final, o que ele decidiu fazer? Isso aí, trabalhar. Nos anos seguintes, ele construiu uma fábrica de carros, ou melhor, mais especificamente de jipes, a JPX, que não deu em nada. Depois ele criou uma de entregas, a EBX Express, que chegou a ser líder do mercado, mas que em 3 anos foi para as cucuias. Mais um fracasso na vida do Batistinha. Depois ele ainda tentou de novo com uma nova empresa de cosméticos junto com a sua mulher, mas que não prosperou tanto e foi vendida para uma empresa estrangeira portuguesa, que falava português Portugal. Mais uma carimbadinha triste na vida de Ike. Depois de tantas derrotas, será que já não estava na hora de dar aquela viajada em família que eu falei antes? No lugar dele, o que você faria nessa situação? Sabe o que ele fez? Não se deixou ser um derrotado, porque uma pessoa só é derrotada quando ela desiste. E foi aí que ele começou a trabalhar em um projeto. Um projeto simples de mais uma empresa? Não, senhoras e senhores. Um projeto megalomaníaco do caralho que o faria decolar como empresário. Pelo menos em um sentido figurado, já que ele não é o Elon... Musk. E aqui iniciou a construção do império do Projeto X. Ou melhor, da Holding EBX. Projeto ao qual o cara criou e não parou mais. Foi só pau na boneca. Foram tantas construções de empresas que eu vou soltar aqui como se fosse uma metralhadora, para ser mais rápido. Preparados? A MMX, empresa de mineração, OGX, empresa de petróleo e gás, MPX, empresa de geração de energia, LLX e OSX, do ramo naval, CCX, também de mineração, SIX, de tecnologia, RMX, de imóveis e IMX, de esportes. E o que fez ele ter essa guinada muito rápida, chegar no topo tão rápido, foi a inter-relação das suas empresas. Já que quando uma ia bem, meio que deixava a outra bem também, porque uma ia produzindo para outra, então com uma empresa de sucesso ele jogava as outras para cima também. Ou seja, as outras também se tornavam empresas de extremo sucesso, tanto que ele chegou ao patamar com as suas empresas que eu já falei, o 7º homem mais rico do mundo. Ah é... E é a partir daqui que o negócio vira de cabeça para baixo, ou melhor, a queda do Império X. Ele que apesar de ter ganhado uma bolada na saída da presidência daquela primeira empresa quando ele ganhou $1 bilhão, não bancava o sonho megalomaníaco que ele teria. A sua ambição de construir tantas empresas e fazer algo de extremo sucesso. E qual é o lugar que as pessoas vão para se financiar para a construção de um grande projeto? Ou de uma grande empresa? Já adianto que não é para banco, porque o banco não iria dar tanto dinheiro para alguém sem muitas garantias, e nem para agiotas, já que ele teria que pegar o dinheiro basicamente de todos os agiotas. Mas acertou quem falou pela Bolsa de Valores. Sim, esse lugar que movimenta muito dinheiro para a construção de grandes sonhos ou grandes projetos. Ike se capitalizou mostrando todo o seu projeto grandioso para grandes investidores por meio da Bolsa de Valores.
e conseguiu levantar muita grana mesmo, tanto que foi uma das maiores capitalizações da história. E nessa rodada de investimentos, sonhos e mais sonhos foram sendo vendidos para o Brasil e para o mundo. Acho que dá até de sentir por essa foto aqui que eu estou colocando para vocês. Essa época, o auge, as empresas estavam valendo muito e seu patrimônio estava avaliado em 77,5 bilhão fucking dólares. Colocando como, repetindo, o 7º homem mais rico do mundo, denominado pela revista Forbes. Mas antes de continuarmos com a vida emocionante de Ike Batista, uma palavrinha de nossos patrocinadores, que é nós mesmos, o Projeto Secreto. Estamos aqui pedindo para que você não se esqueça de se inscrever aqui embaixo para nos ajudarmos, porque esse projeto está dando muito trabalho e só está saindo dinheiro do meu bolso. Então, pelo menos aqui para ficar no 0 a 0 e para trazer mais conteúdo para vocês, se inscreve aqui para eu começar a ganhar dinheiro com esse negócio, porque eu tenho conta para pagar, boletos. E também para eu cumprir a minha promessa de quando atingirmos a meta de 1000 inscritos, que é eu pular de paraquedas, no qual muito provavelmente eu vou me cagar nas calças. Então já se inscreve aí para ver eu me cagando nas calças e também se inscreve de novo para não perder o vídeo que eu lançar quando a gente chegar quando eu me cagar nas calças. Então se está assistindo até aqui, eu peço para você que deixe o like aqui embaixo e principalmente se inscreva. Continuando, em 2008 ele começa a ter os primeiros problemas, e o primeiro foi uma acusação de sonegação de imposto do transporte dos minérios. E para rebater isso, o próprio Ike falou até no Roda Viva que ele, naquele ano, pagou 670 milhões de reais, 670 milhões de reais em imposto. E talvez ele estava sonegando, hein? E mesmo assim pagou 670 milhões. É muito dinheiro para uma pessoa só pagar de imposto, cara. Será que o Neymar paga alguma coisa assim ou mais que isso? Quantos que será que o Neymar paga de imposto? E essa foi a primeira vez que ele foi investigado. Mas também o próprio estado foi investigado por talvez ajudar Ike em algumas coisas. Fazer o projeto dele desenvolver mais rápido de certa forma. Tanto que ele financiava todos os políticos da época que poderiam ajudar de alguma forma. Tanto que ele ajudava 2 políticos opositores em suas campanhas. Por quê? Porque ele acreditava na ideologia dos dois e gostava de ver qualquer um deles? Talvez. Mas talvez pode ser também para que quem ganhasse ficasse devendo um favorzinho para o Ike e ele poder cobrar mais tarde. Talvez. Mas em 2012 a casa começa a cair de vez. Nessa época era para ele estar entregando milhões e milhões de barris de petróleo pelo mundo, assim como ele tinha prometido lá na capitalização que ele pegou na bolsa de valores. Mas não era o que estava acontecendo, ele não estava conseguindo atingir a produção que ele tanto tinha prometido e que fez ele ficar rico tão rápido. O que fez o patrimônio dele, Chapecoense. Não, essa piada foi muito pesada, tira editor, tira. Em 2013, ele de 7º foi para o 100º homem mais rico do mundo. Tadinho, ficou pobre, coitadinho. Mas nesse ano, ele foi a pessoa que mais perdeu dinheiro no ano todo. Foda. Tá aí um problema bom mais ruim, tu ser a pessoa que mais perdeu dinheiro no mundo em um ano. Significa ainda que tu provavelmente tem muito dinheiro, mas tu perdeu muito dinheiro. E como já falei anteriormente, as empresas dele estavam interligadas, já que uma prestava serviço para a outra. E isso era ótimo quando uma, principalmente a principal, ia bem, porque aí todas as outras também iriam bem. Mas também se uma ia mal, ia fazer com que todas as outras fossem mal. E foi o que aconteceu. Foi só que E por causa disso tem até uma piada sobre Ike que diz que 2 pessoas ficaram ricas com o PowerPoint. O Bill Gates, que criou a porra do bagulho, tu devia saber, e Ike, que vendeu vários e vários sonhos no qual não conseguiu concretizar. E foi nessa época também que teve um escândalo da Mercedes super exclusiva de Ike, que o filho dele usou para andar em uma noite. Será que ele estava indo pra onde ou voltando pra onde? O que será que ele estava fazendo? Será que ele estava sóbrio? E nessa hora ele bateu o carro do pai e matou uma pessoa nesse acidente.
Outra acusação que ele recebeu também foi a de manipulação ao mercado e de uso de informações privilegiadas do governo. Essa última foi para os esquemas de licitação do governo, que, para quem não sabe, uma licitação é quando, vamos supor, o governo precisa de uma empresa para fazer algum projeto, para fazer alguma obra. Aí ele vai, faz uma licitação, meio que uma abertura para várias e várias empresas se inscreverem, e assim ele vê qual seria o melhor custo-benefício de ele contratar a fazer essa obra. Então, nessa última meio que se enquadra nesse esquema das licitações, que todos que envolvia algo da área que ele participava, ele se inscrevia, e a maioria ele ganhava. Talvez ele ganhava cobrando um favor por financiar um político, talvez, e outro por vender suas ações por muito mais do que ela valia, vender ações baratas mais caras. Isso me lembra muito o Jordan Belfort, o cara do Lobo de Wall Street. O filme do caralho, hein? Vai se fuder, recomendo demais. Todo mundo aí assiste o Lobo de Wall Street. E logo em seguida também ele é citado pela primeira vez na Lava Jato em 2015. E nesse mesmo ano, 4 das suas empresas foram condenadas. Em 2017 ele foi condenado a pagar 21 milhões de multa e dia 26 de janeiro do mesmo ano foi dada a sua prisão preventiva, na qual em 4 dias ele se entregou. Mas ele cooperou bastante e não dificultou em nada na real. E isso ficou muito famoso, eu lembro das manchetes do Ike sendo preso. Mas ele ficou preso por pouco tempo, sendo solto por um habeas corpus. E no ano seguinte ele foi condenado à prisão de novo e saiu com outro habeas corpus. E depois foi condenado de novo e saiu de novo com outro habeas corpus. Foi condenado tantas vezes porque eram muitas empresas mesmo. E como ele era o cabeça, ele estava envolvido em diversos processos, na qual até nos dias de hoje ele pode ser preso ou condenado à prisão a qualquer momento. Bom, nos últimos anos as suas empresas, a grande maioria entrou em recuperação judicial e algumas pararam as suas operações, ou seja, faliram. Onde na maioria também ele teve a sua participação, ou seja, as suas ações liquidadas para pagar as dívidas dos processos que ele estava perdendo. E algumas atuam até hoje porque são empresas que realmente são boas, que a Ike realmente acertou, mas que apanharam muito por causa do seu nome e da queda do criador. Tanto que algumas até mudaram de nome para tentar se desconciliar de Ike, como é o caso da Eneva, que apesar de tudo está dando frutos e continua completamente saudável mesmo com todo o escândalo de Ike. Uma coisa é que ele também está proibido de controlar qualquer empresa de capital aberto até 2026. E para ele ficar solto, uma das condições é que a polícia a qualquer momento pode entrar dentro da casa dele, revistar tudo, sua casa, seus computadores, seus celulares, a porra toda. E apesar de tudo isso, esse homem que insiste em investir aqui no Brasil, mesmo podendo investir lá fora, tanto que quando ele era jovem, ele morou na Alemanha, ele estudou muito lá. E ele também tem dupla cidadania, por parte da sua mãe. Ele poderia ter ficado lá se quisesse, mas decidiu voltar para o país do futebol e samba para colocar o seu dinheiro. Voltando, ele hoje está solto, mas com diversos processos e investigações rolando nas suas costas, como eu falei, podendo ser preso a qualquer momento. Mas apesar de tudo isso, ele diz que está preparando para voltar com tudo nos próximos anos e que está trabalhando na criação de mais algumas empresas, no mínimo 10, que juntas valerão mais de $1 bilhão nos próximos anos. Você aí que está assistindo, acha que Ike tem todo esse poder ainda? O que ele vai conseguir voltar como ele está planejando? Nos dias de hoje, Ike vive com bem menos do que um dia ele já teve. Ou melhor, quase nada, proporcionalmente. Perdeu cerca de 99,7% de seu patrimônio, que nos dias de hoje estima-se que seja de apenas 420 milhões de reais. Tá pobre, tadinho. Eu vou até abrir uma vaquinha aqui para ele não morrer de fome. Eu particularmente não duvido que ele tenha uma volta muito grande, não tão grande quanto o seu auge, quanto que ele já chegou um dia, mas que ele volte à lista de bilionários do mundo em dólares. E essa foi um pouco da história do brasileiro que mais chegou perto de se tornar o homem mais rico do mundo. Eu espero que você tenha gostado. Se assistiu até aqui, não se esqueça de deixar seu like, comentar, porque esse foi o vídeo que de longe deu mais trabalho aqui pra mim.
Deu trabalho pra caralho, hein? Então, por favor, comenta e principalmente se inscreve aqui. Se assistiu até aqui é porque tu gostou do vídeo, mano. Então, por favor, eu imploro, se inscreve aqui pra gente bater a meta de 1000 inscritos e eu pular de paraquedas e trazer aqui a minha reação pra vocês. Vai ser um vídeo bem emocionante. Daqui a pouco também vai passar os próximos vídeos aqui que você pode assistir. E também sairão mais vídeos como esses, desses caras que pra mim são uma inspiração, tirando toda a corrupção que eles participaram. Um beijo no coração de todos vocês. Meu nome é João Tomás e esse é o Projeto Secreto. Ah, e um salve pro My Conquista. E venho aqui no final do vídeo pedir desculpa por qualquer coisa que eu fiz aqui, porque somos apenas um canal pequeno em produção que conta muito com a ajuda de vocês, pessoal que está me assistindo. De verdade, muito obrigado. Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal, se inscreva nesse canal, preciso de mais inscritos. Olá, Marilene. À noite, tainha, vinho e muito sexo.